Só um instante. Olá, boa noite a todos. Sou a professora Roneide Souza, tá? Professora formadora do curso de Geografia da disciplina de TCC1. Então, essa live, ela faz parte de um conjunto de atividades que estamos desenvolvendo para a disciplina de TCC1. Então, na sequência, tivemos a conferência sobre projeto de pesquisa, sobre a construção do referencial teórico e iremos fechar agora com as considerações acerca das normas técnicas de pesquisa. Então, para isso, convidamos a Josiede, que é técnica bibliotecária da Universidade Federal do Piauí. E temos também a presença do professor Leilson, professor orientador do Polo de Gilboés, que vai falar um pouco também da importância, tá, dessa conferência, né, rapidamente aqui sobre a ABNT. Professor Leilson. Boa noite a todos, né? Professora Roneide, professora Josiede. Qual a importância, né, de discutir as normas da ABNT, né, sobre os trabalhos acadêmicos? Primeiramente, é um dos grandes problemas que nós temos como professores orientadores na hora que os alunos estão elaborando seus projetos, seus trabalhos, né? Sempre bate na tecla, professor, com a norma da ABNT, como utilizar, sobretudo questão de citação, questão de normas de formatação. Então, pensando nisso, né, o curso, a professora Roneide, a professora formadora, ela começou a fazer essas conferências, né? Então, eu acredito que essa live de hoje sobre a norma da ABNT vai ser de extrema importância para que nossos alunos, né, possam aí tirar suas dúvidas, né, e, sobretudo, dar continuidade aos seus projetos de TCC1 e, consequentemente, no TCC2. Josiede, por favor, né, eu passo para você agora, e depois eu vou aqui anotar as dúvidas, no final nós tiramos as dúvidas que os alunos irão colocar. Tá certo. Antes de mais nada, tá? Falar aqui um pouco da formação, né, da Josiede, que ela possui graduação em bacharelado em biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí, é especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Piauiense, FAP, e atualmente é bibliotecária documentalista da Universidade Federal do Piauí, atuando como chefe do setor de aquisição e seleção da Biblioteca Comunitária Jornalista Castelo Branco, na biblioteca da UF. Tá? Então, o professor Leilson vai estar anotando as possíveis dúvidas, né, que iremos tirar nessa live de hoje. Então, eu passo a fala para a Josiede. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu sei que o nosso tempo é corrido, tentei reduzir ao máximo as normas. A gente vai falar de 4 normas específicas para trabalhos acadêmicos, de uma forma bem sucinta, bem visual, tá? Espero que vocês possam compreender. E o que não compreender, depois a gente tira nossas dúvidas, mas eu preparei o material com todo carinho para vocês, tá? Aqui. 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 Não, só um instante, gente. Tá. Enquanto a gente sofreu um pouquinho aqui, para poder colocar.
momento. Vai aparecer aqui para mim. Tinha aparecido. Apareceu? Sim, agora ele volta aparece novamente. e volta novamente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar. Quando eu saio da tela, ele volta. Aí fica saindo da tela. Professor Leilson, me ajudar. Só um instante. Já compartilhou a tela? Pronto, apareceu para mim. Pronto, agora só ir no slide e colocar F5. O slide. F5. Pronto, agora coloca o F5. Pronto, tá ótimo, já está aparecendo. Não aperta no azul, não. Pronto, pode iniciar. Espera só um instante. Então, eu vou tratar, né, das normas da ABNT. Preparei aqui um trabalho. Preparei aqui o trabalho para você vendo, né? Todo mundo está vendo. Material. Apareceu? Sim. Eu fico. Sim. Tá Você tem que aparecendo deixar slide? F5. Ah, tá. Então, deixa assim, né? Sim. Tá ok? Ok, pode iniciar. Então, eu preparei esse material para vocês, né? Falando especificamente de 4 normas, que é a NBR 14724, trabalhos acadêmicos, trata de toda a estrutura, a NBR 6023, de referências, a 10520, de citações, e no final a gente dá uma explanada sobre a NBR 6022, que é de artigo em publicação científica, tá? Já que o produto final do curso de vocês é o artigo científico. Primeiro, a gente fala muito em normalizar. Por que normalizar? Normalizar para padronizar, né? Reduz as variações das formas dos trabalhos acadêmicos, organização das informações, melhora a qualidade, melhora a comunicação científica, possibilita a troca de informações, certo? E as normas da ABNT são importantes nos trabalhos de pesquisa porque criam essa uniformidade, ou seja, um padrão que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. As normas, elas não são obrigatórias, tá? Elas são orientações. Norma, a gente não precisa ficar com ela. Normas são para ser consultadas. A gente não precisa gravar tudo. Isso, a norma você consulta, tá? Então, as instituições, geralmente, elas adotam as normas, né? Justamente visando essa padronização da produção acadêmica, tá? Os trabalhos acadêmicos, nós temos 3 categorias, né, de trabalhos acadêmicos. Nós temos trabalho de conclusão de curso de graduação, né, que são os trabalhos, os TCCs, trabalho de conclusão interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e o aperfeiçoamento, e as dissertações e as teses. O curso que a gente vai ver hoje, eu estou voltando muito para a graduação, tá? De uma forma bem visual mesmo. Toda norma, nenhuma norma ela anda sozinha. Para você fazer um trabalho acadêmico, você terminar seu trabalho acadêmico, concluir, você precisa de um conjunto de normas, tá? Então, por exemplo, essa norma que a gente vai estudar, 14724, a gente, que é a estrutura do trabalho acadêmico, nós aplicamos um conjunto de normas nesse trabalho, que é a 6023, que a gente vai falar, tem a 6024, de numeração progressiva, 6027, que é de sumário, 10520, é de citações, também a gente vai ver, 6028, que é uma norma só para resumo, tem uma norma específica para lombada, e quem for trabalhar com quadros, tabelas, gráficos, tem que procurar as normas de apresentação tabular do IBGE, tá? E o ACR2, que é o Código de Catalogação Americano, esse é a especificação da ficha catalográfica, tá? Lembrando que a ficha catalográfica quem é responsável pela produção da ficha é a biblioteca,
No caso da URP, é o Sistema Integrado de Bibliotecas da universidade. Então, cada biblioteca é responsável pela elaboração das fichas catalográficas dos alunos vinculados àquele campus, tá? Conceito de trabalho acadêmico. Especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, o conceito da norma 14.724, tá? Especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, visando a sua apresentação a uma instituição, né? Vocês vão apresentar o trabalho de vocês à instituição, especificamente a uma banca. Então, seu trabalho vai ser avaliado por uma banca, tá? Uma banca examinadora. As regras gerais de apresentação, né? A fonte, tamanho 12, né? Papel branco ou reciclado, formato A4, fonte 12 para todo o texto, margem esquerda e superior 3 centímetros, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Vocês estão vendo aqui, esquerda e superior 3 centímetros, 2 centímetros para a direita e inferior. E o espaço entre linhas, 1,5. A fonte é 12, mas para citações diretas, notas de rodapé, número de página e legendas, a fonte é menor que o texto. Geralmente se usa a fonte 10, tá? E o trabalho acadêmico hoje, ele pode ser impresso tanto no verso, tanto no anverso, que é a parte da frente, né? Como no verso, tá? No verso, direito e superior 3 centímetros, né? Porque você vai mudar a especificação das margens. Esquerda e inferior 2 centímetros, tá? A capa, esse é o formato da capa. Lembrando que os cursos, dependendo do curso, a instituição, eles podem fazer adequações ao modelo de capa, podem acrescentar o cabeçalho, isso não é proibido, tá? Mas o que é que a ABNT orienta? A capa, o nome da instituição, que é opcional, o autor, o título, a cidade e o ano, tá? Elementos obrigatórios, sendo que a instituição ela é opcional, tá? Mas, geralmente, os cursos, eu não vi ainda nenhuma instituição que não adote um cabeçalho, até para a identificação da instituição e também a identificação do curso a qual aquele estudante, aquele trabalho está vinculado. E vamos trabalhar, dentro dos trabalhos acadêmicos, nós vamos trabalhar 3 categorias de elementos. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? Elementos pré-textuais, tá? Folha de rosto, ficha catalográfica, que é no verso da folha de rosto. Quem vai fornecer é a biblioteca da instituição, tá? Errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafo, resumo em língua vernácula, que é na língua produzida do documento, tá? Resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, listas de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumários. E nós temos aqui, dentro dos elementos pré-textuais, nós temos os elementos que são obrigatórios, que não pode faltar no trabalho acadêmico, tá? Folha de rosto, folha de aprovação, os resumos, tanto em língua vernácula como em língua estrangeira, e o sumário, que é o último elemento pré-textual. Folha de rosto, tá, gente? O modelo de folha de rosto para vocês. Nome do autor. Lembrando que as margens são aquelas que a gente já viu lá nas regras gerais de apresentação, tá? O autor, o título, tá? E a nota indicativa de natureza do trabalho, com o nome do orientador, o recuo dela, ó, 8 centímetros, tá? Essa nota indicativa, ela também é fonte menor que o texto, tá? Geralmente tamanho 10, com espaçamento simples, e você inclui logo após aqui o nome do orientador, e se tiver também, você inclui o nome do co-orientador, tá? Entre o título e a nota explicativa, nós temos 2 espaços de 1,5, tá? Folha de aprovação, certo? Nome do autor, o título. Eu estou passando assim de uma forma bem sucinta, porque é bem visual, tá? O título, o termo de aprovação do trabalho, tá? Também 8 centímetros o recuo dele, margem esquerda entre linhas, a data de aprovação e a banca examinadora, que são os professores e os docentes que vão avaliar a apresentação do trabalho de vocês, tá?
A dedicatória, que é um elemento opcional. Eu, apesar de não ser tudo obrigatório, eu faço questão de mostrar os elementos também que são opcionais, que muitos trabalhos têm dedicatória, tem agradecimento, um texto onde você vai agradecer, né, alguém ou algumas pessoas, a instituição, pelo seu trabalho, tá? Texto livre, onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho a pessoas que auxiliaram na elaboração do trabalho. E um detalhe é que todo título que não tem indicativo numérico, ele deve ser centralizado em caixa alta e negrito, tá? Tipo aqui a palavra agradecimento, centralizada, caixa alta e negrito, tá? Títulos sem indicação numérica. A epígrafe, elemento opcional, tá? Gente, a epígrafe é uma citação que você faz e apresenta uma citação seguida da indicação de autoria, e a epígrafe, ela tem que ser relacionada com o assunto tratado no trabalho, tá? Não é uma citação qualquer, não. Ela tem que estar relacionada com aquilo que você está tratando. Lembrando que na folha da epígrafe não vem lá em cima no cabeçalho o nome epígrafe, tá? O resumo, que é obrigatório, a gente tem uma norma específica só para resumo, e eu vou dar umas pinceladas aqui rapidinho sobre o resumo, tá? A palavra resumo centralizada, porque é a palavra que não tem indicativo numérico, em caixa alta, negrito e centralizado, como eu já disse. E o resumo, ele é um resumo de tudo que você tratou no trabalho, né? Deve ressaltar objetivos, métodos, resultados e as conclusões do documento. É bem sucinto mesmo. Recomenda-se parágrafo único e espacejamento simples. E a extensão, ele tem limite, tá? De palavras. De 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos e de 100 a 250 para artigos científicos, tá bom? E deve conter, ao final, pelo menos 3 palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. O mínimo é 3 palavras e o máximo que a gente indica são 6 palavras-chave. Mais do que isso, tá? Não precisa. O abstra, o resumo, né? O abstra é o resumo em língua estrangeira, né? Geralmente aqui a gente usa a língua inglesa, mas ele pode ser também em espanhol, pode ser em francês, é elemento obrigatório. E as mesmas orientações para o resumo em português, que é na língua vernácula, também são as mesmas orientações para o abstra, tá? Lista de ilustrações, tá? É um elemento opcional, mas indica-se se você tiver uma quantidade razoável de ilustrações, que você faça uma lista, isso facilita quem vai ler seu trabalho. A gente tem que lembrar que a gente escreve para outras pessoas, né? A gente escreve para ser avaliado, a gente escreve para um leitor, né? Para uma pessoa que vai ler, que vai avaliar, que vai depois utilizar nosso trabalho como parâmetro para outros trabalhos. Então, sempre tem que lembrar isso. Então, tudo facilita, né? Então, é a organização. Ela deve ser elaborada de acordo com a ordem que as ilustrações aparecem no texto. Que ilustrações são essas? Figuras, gráficos, quadros e outros. Cada item deve ser designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha, onde se encontra. Tipo, eu botei aqui, né? Mas a gente pode ver na figura, aqui na própria figura que eu coloquei. Figura 1, né? Você bota e coloca sempre a paginação de onde se encontra aquela figura, tá? A lista de ilustrações, ela engloba vários tipos de ilustrações, tá? Mas, se você tiver um número razoável, por exemplo, aqui vocês estão vendo que nessa lista de ilustrações eu tenho figura, eu tenho gráfico, eu tenho quadros, né? Por que eu faço a lista de ilustrações? Porque eu tenho um número pequeno de elementos de cada um desse tipo. Eu tenho poucas figuras, eu tenho poucas tabelas, então eu faço uma lista de ilustrações porque dá para abarcar tudo, tá? Mas se eu tenho um número a partir de 10, tá? A partir de 10 figuras, a partir de 10 gráficos, a partir de 10 quadros, aí eu já crio uma lista específica para cada tipo, tá? Por exemplo, ó, lista de tabelas, eu tenho já aqui um número razoável de tabelas, então eu vou criar uma lista específica só para tabelas, tá? Lembrando que toda figura, toda ilustração que você acrescenta ao seu trabalho, ela tem
que ser colocado o mais próximo possível do texto a que você se refere a ela, tá? Você falou ali da ilustração, no próximo, bem perto de onde você escreveu, você já coloca aquela figura, aquela ilustração, tá? Lista de abreviaturas e siglas, tá? Todos esses elementos que eu estou falando, essas listas, elas são opcionais. Mas se você tiver um número razoável, tá? É sempre bom ter. Facilita a localização do trabalho, tá? Passa a organização, passa a padronização também. Lembrando que as siglas e abreviaturas, quando citadas no texto pela primeira vez, elas devem aparecer com o nome por extenso, seguido da sigla entre parênteses, tá? Você está escrevendo um trabalho, a primeira vez, por exemplo, que você citou a Universidade Federal do Piauí, você escreveu Universidade Federal do Piauí, entre parênteses, a sigla UFP, tá? Primeira vez. A partir daí, você só usa a sigla, tá? Não precisa ficar repetindo toda vez, Universidade Federal do Piauí, certo? Sumário, último elemento pré-textual, obrigatório, dá um trabalhinho danado, né, no nosso trabalho, tá? O título sumário centralizado, caixa alta, tá? Em negrito, certo? A relação dos títulos das seções deve apresentar a mesma ordem gráfica que figura no trabalho, lembrando, né, do jeito que eu fiz as minhas seções, que elas estão distribuídas dentro do trabalho, elas têm que estar no sumário, né? O sumário, ele vai ajudar na localização, ele remete, não é isso? A introdução, eu sei que está na página 14, né? Análise ambiental, está lá na página 73. Então, tem que estar tudo conversando, tá? Dentro do trabalho, tudo conversa, certo? Os elementos pré-textuais não figuram no sumário, tá? Você não vai acrescentar aqui no sumário, agradecimento, epígrafe, não, tá? O que você vai colocar no sumário é a partir da introdução para frente, elemento textual e elemento pós-textual, tá? Os indicativos das seções que compõem o sumário devem ser alinhados à esquerda, tá? Como a gente fez aqui, vocês podem prestar atenção no exemplo. Lembrando que cada seção, seção primária. As seções primárias, elas estão aqui, por exemplo, em negrito e caixa alta. Quando eu passo para a seção secundária, vocês estão vendo, 3.1 é a seção secundária. Aí eu já uso a caixa alta, mas sem negrito. A gente tem que ter essa diferença das seções, tá? Da tipografia, tá bom? E quando eu passo aqui para a seção terciária, 5.2.1, por exemplo, já é caixa baixa e é em negrito. Então, ela tem que haver essa diferenciação entre as seções, tá? E a nomenclatura dos títulos é a critério do autor, tá? Porque você é que faz essa divisão, você junto com o seu orientador, se vai ser em forma de capítulo, se vai ser, e aí, isso aí é a critério do autor junto com o seu orientador, tá? Parte textual, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a parte mais extensa do trabalho, a introdução, é um texto introdutório, né, aí você trata os assuntos citados, a justificativa, objetivo e desenvolvimento, você vai discorrer, né, sobre aquele assunto de forma mais detalhada, que é a principal parte do projeto, e a conclusão, né, a finalização de todo o estudo, certo? E a apresentação dos resultados alcançados, resultados apresentados, tá? Parte textual, a gente continua aqui. Iniciou a parte textual, iniciou a introdução, iniciou também a paginação, tá? Paginação a partir da primeira folha textual, no caso aqui, a partir da introdução. O recuo de parágrafo, 1,5 centímetros, tá? Primeira linha. A paginação, ela fica a 2 centímetros da borda superior e a 2 centímetros da borda direita, e tamanho 10, tamanho menor que o texto, tá? Contar as folhas, a partir da folha de rosto, lembrando que a capa, ela não conta na contagem das folhas, tá? Você conta a partir da folha de rosto, certo? O espaço entre parágrafos a critério do autor, espaçamento entre linhas, um e-mail para o texto, que a gente já tinha citado, e espaçamento simples, não esquecer citações diretas, que é a citação direta, aquela citação que eu pego Ctrl+C, Ctrl+V, igualzinho, tá lá no livro, ou no documento que eu li, eu pego e jogo no meu trabalho, citação direta, tá?
Notas de rodapé, referências, legendas, ilustrações, legendas de ilustrações e tabelas, tá? São espaçamento simples, menor que o texto, tá? Elementos pós-textuais, tá, gente? Referências, elemento obrigatório, lembrando que a gente só cita no trabalho, a gente só referencia aquilo que a gente cita no trabalho, certo? Então, você utilizou, você citou ali em alguma forma, de forma direta, de forma indireta, você tem que acrescentar na lista de referências, tá? Referências e citações, elas andam juntas, certo? Glossário, que é opcional, os apêndices, os anexos e o índice, que também é opcional, tá? Elementos pós-textuais, as referências. A gente vai ver agora, a partir desse momento, a gente vai passar um pouquinho para a norma de referência. Mas aqui eu coloquei um exemplo de referência, que é a NBR 6023 de 2018. Todo material que foi utilizado para a confecção do trabalho obrigatoriamente é referenciado. Ordem alfabética de sobrenome do autor, não pode esquecer. Separadas entre si por um espaço simples. Espaço entre linhas simples, alinhadas à esquerda. Não esqueça, alinhamento à esquerda. Geralmente a gente tem a mania de justificar. Referências, elas são alinhadas à esquerda. Aí, esse alinhamento à esquerda, você me pergunta por quê? Eu não sei, só sei que na norma é alinhada à esquerda, tá? É aquelas coisas que a gente não sabe, mas a gente faz, né? Elementos pós-textuais, eu só coloquei aqui 2 exemplos, é o anexo, que é o que a gente mais vê no trabalho, que é o documento que não é elaborado pelo autor, mas serve para fundamentação, comprovação e ilustração, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título. Não leva indicativo numérico, tá? Mas tem que ter a identificação da letra. Anexo A, mesmo que você só tenha um anexo, é anexo A, tá? Tem mais anexo A, anexo B, tá? Então, o nome designativo, anexo A, tracinho, por exemplo, tabela de classificação de sementes. Anexo A, tracinho, espécie de contratos bancários, certo? Lembrando, o anexo não elaborado pelo autor, a gente também às vezes confunde, né? Anexo é o documento que não é elaborado pelo autor do trabalho, tá? E nós temos o apêndice, que é o documento que é elaborado pelo autor para completar sua argumentação. Por exemplo, um questionário, se você trabalha com pesquisa, tá? Então, esse é elaborado pelo autor do trabalho. Identificado por letras maiúsculas consecutivas da versão respectivo título. Não leva indicativo numérico também. Por exemplo, apêndice A, cronologia da era Vargas, né? Apêndice A, questionário, certo? E aí, a gente passa para outra norma, tá? Norma 6023, referências. Como eu falei para vocês, tudo que você cita no trabalho, você tem que referenciar, tá? E não vá sair citando tudo, só cita aquilo que você utiliza, ok? Que é uma referência? É a padronização dos elementos descritivos retirados de um documento, tá? A identificação individual desse documento que você pesquisou. Então, as referências, elas são muito importantes dentro de um trabalho. Primeiro, que a referência, ela indica aqueles materiais que você utilizou. Segundo, porque outras pessoas vão utilizar aquele trabalho, vão pegar o seu trabalho, sua produção, para servir de fonte para produzir outros trabalhos. E, geralmente, as referências, elas são os documentos, elas são bastante consultadas. Então, se eu tenho um trabalho que me interessa, vi ali o título, o assunto me interessa, eu quero saber que referências você utilizou nele, para que eu possa também ir e me embasar naquelas referências, tá? Algumas dicas para começar, tá? Referências. Fazem parte dos elementos pós-textuais, a gente já conversou sobre isso. Referenciar apenas o que foi citado no texto, não saia referenciando tudo, tá? Observe e anote todo tipo de documento que está sendo consultado. Muitas vezes a gente perde alguns documentos, a gente perde algumas fontes de pesquisa, então você achou interessante ali, viu? Você já anota, organiza aqueles dados, tá bom?
Anote todos os dados da publicação, autor, título, volume, as páginas, editor, local de publicação, após a consulta de qualquer documento. É como eu estou falando. Às vezes a gente não organiza, não anota, e a gente perde aquela referência, depois não consegue localizar. Então, todos esses são os dados que facilitam a localização, tá? Anote também o endereço eletrônico, tá? Que hoje a gente usa muito material da internet, né? Muito artigo científico, hoje tem trabalhos acadêmicos, capítulos de livros na internet, materiais de evento. Então, sempre anotar o endereço da URL, tá? O endereço eletrônico e a data de acesso, tá? Porque tem que colocar na referência. Em geral, toda referência precisa ter, são elementos essenciais, tá? Autor, título, dados da impressão ou suporte, data, notas de acesso se o documento for online, tá? Datas de impressão, local, editora, o ano, certo? Então, não esquecer. Atenção! De acordo com cada tipo de elemento, a organização desses elementos, a ordem dos elementos irá variar conforme o tipo de informação ou suporte. Hoje, a gente não tem informação só impressa, então, a gente tem informação em vários tipos de suporte ou mídias. Hoje, até um evento online, uma entrevista que você faz com a pessoa, você referencia para colocar no seu trabalho. É dado para ser referenciado. Então, por isso que hoje a gente não usa mais a expressão referência bibliográfica. Por quê? Porque referência bibliográfica, como utilizava antigamente, ela remete a material impresso, né? Só a material impresso. E hoje a gente sabe que a informação ela está em variados tipos de suporte. A gente pega muita coisa na internet, então por isso que o termo é só referência, porque abrange um variado tipo também de documentos, tá? Modelos de referência, monografia, livro, o folheto, manual, guia, catálogo, tá? Vamos aqui o exemplo. Eu coloquei ali o livro do Bauman. Lembrando, né, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o prenome dele, certo? Título, lembrando que nas referências o único destaque é o título, não se destaca subtítulo. Esse destaque do título, ele pode ser negrito, ou itálico, ou sublinhado. Você escolhe um dos três, não utiliza os três de uma vez, não, é só um, tá? Subtítulo, local, editora e data. Esses são os elementos essenciais, tá? Já se o documento foi em meio eletrônico, tá? Vamos lá para um exemplo. Tenho aqui um livro, tá? Um material em um e-book em formato eletrônico, em meio eletrônico. E o que você acrescenta no formato eletrônico? URL, tá? O endereço eletrônico e data de acesso, certo? Tem que ter esses dois dados, no caso do material em formato eletrônico, disponível na internet, tá? Vocês vão ver que a maioria dos materiais sempre em formato eletrônico, são esses dois dados que a gente acrescenta. E o tipo de material, tá? Quando ele varia. Por exemplo, aqui é um e-book, então você especifica, é um e-book. É um pendrive, aí você especificaria aqui um pendrive, é um CD, especificaria CD-ROM, certo? Não esqueci. Modelos de referência, tá? Capítulos de livros, tá, gente? Autor da parte, título da parte e expressão in, tá? Vamos ver aqui, eu vou botar o exemplo que fica mais fácil, tá? O título, esse material eu só peguei uma parte dele, tá? Quando eu quero referencio no todo, quando eu usei o material todo. Se eu utilizei só uma parte, a referência é da parte que eu utilizei, certo? Então, autor da parte, tá? O título da parte do capítulo e o nome in. O que é in? Dentro de, quer dizer que esse capítulo está dentro desse livro, tá? Que é do Santos, também, que é o mesmo autor da parte, desse título, tá? Esses são os dados que você coloca. Edição, local, editora, tá? O ano, e não pode faltar na parte
do capítulo, da parte que você utilizou, a paginação referente àquele capítulo que você utilizou. Por exemplo, aqui, da página 15 à página 24, tá? Então, a gente também só referencia aquilo que a gente leu, tá? Eu vou botar o livro, vou colocar a referência do livro todo para dizer que eu li o livro todo. Não, a gente não faz isso. A gente coloca a referência daquilo que a gente utilizou, tá? Para não correr o risco de você ser indagado na defesa do seu trabalho, de alguma parte daquele material que você não utilizou e você não saber lá na hora, ok? Se for e-mail eletrônico à parte, o que você acrescenta? Acrescentei os dados, vocês estão vendo? Ó, os dados são iguais, até aqui, até a paginação, e eu acrescento URL, data de acesso. Não tem segredo, certo? Disponível em URL, acesso em, tá? Eu espero que todos estejam entendendo. Eu sei que é meio complicado, é muito técnico, né? Mas eu fiz de uma forma visual justamente para a gente, visualizando, fica mais fácil, certo? Essa coisa também de não estar vendo vocês, a gente está se reinventando, né, nesse período, mas vamos passando aqui, tá? Continuando com modelos de referência, tá? Trabalhos acadêmicos. Vamos pegar aqui um exemplo de trabalho acadêmico, tá? Peguei aqui, tem o autor, o título, o ano, tá? De depósito, o ano da defesa, certo? A designação aqui do grau, se é dissertação, tese, se é um TCC, se é um artigo científico, tá? O curso, entre parênteses, tá? Mestrado em ciências médicas, curso de geografia, licenciatura em geografia, né? Designa também a faculdade, se você tiver o departamento de geografia e a instituição, tá? Por exemplo, aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o local e o ano de apresentação ou defesa, tá? Se for e-mail eletrônico, o que a gente acrescenta? Super fácil, né? Você já deve ter pego. Disponível em endereço eletrônico, acesso em, tá? Lembrando que na data de acesso, os meses deles são abreviados, tá? Modelos de referências, a gente vai continuar, tá? Deixa eu botar aqui toda, porque eu tive um problemazinho com o slide. Espera aí. Vamos lá. Publicação periódica no todo. O que é publicação periódica, gente? Revistas, né? Publicações, revistas, fascículos, certo? Então, eu tenho aqui o título da revista, certo? Dinheiro, revista semanal de negócios. O local, tá? O volume, desculpa. O local, a editora, que às vezes tem revista que tem editora. O número, tá? E a data e o ano. Gente, também você acrescenta também se tiver o volume, certo? E o artigo científico, que é o que a gente usa mais. Dificilmente eu vejo você utilizar uma revista completa nas suas referências. Geralmente a gente usa o artigo, né? Vamos lá. O autor do artigo, tá? Que a gente tem dois, que é a autoria coletiva, tá? O título do trabalho, né? Autoria coletiva, tal. O título do periódico, da revista, lembrando que no caso da revista, o que destaca é sempre o título da revista, tá? O volume, o número, a paginação, tá? A data ou período da publicação e o ano, certo? Ó, paginação, que é do artigo que eu peguei daquela revista, eu peguei dentro da revista de Ciência da Informação, eu peguei esse artigo aqui, autoria coletiva, autoria antológica, intextualidade, né? Peguei só ele, anotei aqui a página, foi no volume 36, no número 2, a revista de maio a agosto, né? Do ano de 2007. Ó, gente, não destaca o local, é porque tem um erro bem aqui na referência, mas só destaca o título da revista, tá? Modelos de referências, evento no todo, aí são materiais de eventos, congressos, né? Aqui. E eu coloquei aqui o evento no todo e uma parte do evento, tá? Deixa eu botar aqui.
o evento no todo, o congresso, o ano, tá? Lembrar, se for anais eletrônicos, se for resumos, ok? Local, a editora, geralmente onde acontece, na verdade não é nem editora, é o local de realização do trabalho, o ano, e lembrando, se for online, URL e data de acesso, tá? E a parte do evento, quando eu peguei não o evento todo, mas eu peguei só uma parte dele. Lembrando que toda vez que for parte, tá? Que for capítulo de livro, que for parte de evento, eu uso o IN, tá, gente? Que é dentro, tá? Eu tenho aqui os autores, o capítulo daquele trabalho que foi apresentado e o IN, que ele foi apresentado dentro daquele simpósio, tal, certo? Tem local, o local de realização, geralmente é responsável pelo evento, o ano e a paginação. Quando é parte, sempre tem a paginação, tá? A paginação do capítulo, a paginação do artigo, a paginação do evento. Vamos lá. Documentos jurídicos, peguei rapidinho aqui, é muito exemplo, viu? A norma, e a norma de referências, ela é enorme. São 68 páginas, eu reduzi bastante aqui só com os exemplos mais usuais, tá? O documento jurídico, né? Aqui o POL Brasil, deixa eu colocar aqui. O decreto, né? Discorrer aqui a ementa, dispõe sobre tal, né? E o IN, porque ele está dentro, né? Sempre que for uma parte, tá certo? Ele está dentro desse vadimeco, certo? Ok? Lembrando que documento jurídico sempre tem que colocar a jurisdição, no caso aqui, Brasil, e eu coloquei outro exemplo aqui, no caso, Teresina, tá? Uma lei específica da Câmara, certo? Lembrando, online, né? Disponível em, acesso em, tá? Aqui umas regrinhas de autoria para a gente finalizar a 6023. Até 3 autores, né? A gente coloca os 3, né? Separados. Sempre lembrando, ó, sobrenome em caixa alta, tá? Separados, ponto e vírgula, certo? Autor, ou título destacado sempre, certo? Local, editora e data, certo? 4 ou mais autores. Você tem 2 opções, tá? De 4 ou mais autores. Porque teve uma mudança que essa norma, 6023, ela é de 2018. Antes, até 3 autores, você colocava os 3. Mais de 3 autores, você colocava o primeiro e etial, né? Agora não. Você pode tanto colocar os 4 autores, ou os 5, se você quiser, como você pode colocar o primeiro e etial, tá, gente? O etial e outros, tá? Para você não citar todos. Vocês estão vendo aqui, ó, o Taylor, Robert, Levine, tá? O Marcel, Milho, são 4 autores, não é isso? Eu posso usar os 4 dessa forma, ou eu posso colocar só o primeiro, Taylor, vírgula, Robert, etial, e outros, tá? Título e a referência normal, tá? Autor, entidade, tá? Autor, entidade é quando é uma instituição, tá? Por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o título, né? Formação e documentação, referência e elaboração, segue a mesma linha do autor normal. A diferença é que o autor, pessoa física, né? E o autor, entidade. No caso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em caixa alta, tá? Outro exemplo aqui, Universidade de São Paulo, tá? Catálogo de teses e tudo. Isso aqui é só para vocês visualizarem, tá bom? É muito detalhe. E as regras gerais de apresentação das referências, tá? Aparecem em folhas próprias, o título centralizado, ordenados em ordem alfabética de sobrenome de autor ou título, tá? Digitados em espaço simples, fontes de tamanho 12, separado entre si por uma linha espaço em branco simples, certo? Alinhadas à margem esquerda, não esquecer, tá? Repete-se o nome do autor referenciado acima. Antes, se os autores fossem iguais, o primeiro aqui, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ou se você tivesse aqui de novo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, repetindo, você usava só o traço, um tracinho, 7 espaços, para dizer que era o mesmo autor. Agora não, você tem que colocar todos
a designação completa. Não pode colocar mais o tracinho da identificação, tá? Mesmo que sejam autores idênticos. Bom? Vamos lá. E 10.520, citações em documentos. Vamos lá aprender como é que a gente cita. Primeiro, o que é uma citação, né? É a menção de uma informação retirada de outra fonte, tá? Lembrando, né, que nós temos tipos de citação. Nós temos a citação direta, a citação indireta e a citação de citação, tá? A direta, transcrição literal, do jeito que você pegou lá no documento, você coloca dentro do seu trabalho. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Indireta, transcrição das ideias apenas. Você leu e a partir daquele que você leu, daquele texto, daquele material, você elaborou uma transcrição com suas próprias palavras, tá? E nós temos a citação de citação, que é até menos usual, né? Que é texto em questão não se teve acesso ao original, certo? Pode ser direta ou indireta, tá? A gente vai ver o exemplo na frente, fica mais fácil. Citação direta até 3 linhas, aspas duplas, e elas são continuadas com o texto, tá? Então, você dá continuidade, não precisa fazer recuo. Lembrando que a citação direta é obrigatório colocar o número da página, tá? 4 ou mais linhas, o recuo de 4 centímetros, fonte menor que o texto e espaço simples, certo? Aí eu fiz o exemplo aqui só para vocês verem, tá? Sempre lembrando a obrigatoriedade de indicação da página, recuo de 4 centímetros, espaço simples, tá? Eu coloquei o exemplo aqui, né? Você está discorrendo o seu trabalho, botei aqui, de acordo com Story, página 1966, página, ano 1960, sempre o ano e a página, tá, gente? Página 29, aí ele coloca a citação aqui, recuo de 4 centímetros, espaço simples, tá? Citação indireta, transcrição das ideias, texto com suas próprias palavras, tá? Ok? Ó, neste eu coloquei aqui o exemplo. Esses exemplos são só para vocês terem uma ideia como é que fica, tá, ok? Nesse ciclo, os autores pesquisadores realizam a pesquisa, escrevem as publicações e atuam como colaboradores. Aí ele fez um apanhado geral, não citou do jeito que estava lá, fez uma transcrição com suas próprias palavras, colocou lá os autores e somente o ano, tá? Certo? Ou outra forma de citação indireta, segundo Borges, 2007, Fonseca, 1998, nesse ciclo, os autores pesquisadores realizaram a pesquisa, escreveram as publicações e atuam como colaboradores. Tá, gente? Indireta, transcrição com as palavras. Direta, Ctrl+C, Ctrl+V, igual eu peguei lá dentro do trabalho, dentro do documento que eu utilizei como fonte de pesquisa, tá? Citação de citação, tá? É a citação de um texto citado pelo autor do texto concitado. Usar sempre a expressão apud, citado por, tá? Aí coloquei aqui o exemplo, vou ler aqui para vocês rapidinho. O viés organizacionista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política, tá? Aí coloquei aqui no final, tá? Viana, página 172, apud, Segato, 1995, página 214, 215. Eu citei, mas eu só li o texto do Segato, tá? Esse aqui estava citado, essa citação é do Viana, estava dentro do texto do Segato. Então, eu fiz uma citação de citação, certo? O Viana foi citado por apud, citado por Segato, certo? É menos usual, mas em muitos casos utiliza, tá? E para a gente finalizar, uma explanação bem rápida, NBR 6022, artigo em publicação científica, tá? Norma atualizada de 2018, elementos estruturais de um artigo, né? Título do documento, título no idioma do documento, título em outro idioma, tá? Que geralmente é o título em língua estrangeira, tá? Que é opcional. O autor, obrigatório. O resumo, tá? O resumo sempre é obrigatório, tá?
Resumo em outro idioma opcional. A data de submissão e aprovação é obrigatória. Identificação e disponibilidade é opcional. Isso é elementos pré-textuais, tá? Elementos textuais é a segue, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? É a parte normal de um trabalho. E os elementos pós-textuais, tá? Referências, lembrando que é sempre obrigatório, tá? Referência em qualquer trabalho. E nós temos elementos opcionais, glossário, apêndice, anexo, também opcional, e os agradecimentos, que veio agora como elemento também opcional. Tá? Elementos pré-textuais, tá? O título do artigo e subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos e no idioma do texto. Opcionalmente, como eu já falei para vocês, podem incluir o título em outro idioma, tá? Resumo, já falei para vocês um pouquinho de resumo, obrigatório, certo? Data de submissão e aprovação, certo? Identificação e disponibilidade, pode ser indicado o endereço eletrônico, se o seu material vai ficar disponível, né? Através de algum endereço, na página do curso, né? E outras informações relativas ao acesso ao documento. Esse é o formato da página inicial, aqui eu coloquei só para vocês visualizarem. Como eu falei, a norma ela é muito técnica e o visual ele ajuda bastante, né? Nome do autor, certo? Nome do autor, que deve ser inserido de forma direta, prenome, abreviado ou não, e sobrenome, tá? Lembrando que você sempre tem que escrever aqui o currículo sucinto aqui no final, tá? Na nota de rodapé, cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato, no caso, e-mail, certo? Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separados por vírgula ou em linhas distintas, pode ser uma abaixo do outro, não tem problema. Recomenda-se que todos os dados de vinculação e o endereço constem em nota, com o sistema de chamada próprio, diferente do sistema adotado para as citações no texto, tá? Vamos lá. E os elementos pós-textuais, são elementos normais, né? Referências, glossário, apêndice, tá? Regras gerais do artigo, formato 12, espaçamento simples, citações com mais de 3 linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser com tamanho menor e uniforme, tá, gente? E aqui, só para a gente finalizar, eu queria falar dos mitos e verdades sobre o TCC, só para a gente pensar aqui. O aluno deve pensar sobre o TCC no último ano do curso? Mito, né? TCC, a gente trabalha ele ao longo do curso, a gente já vai pensando, vendo aquilo que a gente se identifica, os assuntos, né? O TCC demanda uma maior organização do que outros trabalhos? Verdade, né? Porque os outros trabalhos que a gente fez um pré-projeto, a gente fez relatórios, mas o TCC ele já quer uma organização bem mais sucinta, certo? O aluno não pode mudar o tema do trabalho? Pode sim, nada pior para um trabalho do que a gente trabalhar um tema que a gente não se identifica. Então, o tema do trabalho a gente também tem que se identificar, a gente tem que se apaixonar pelo tema, né? Que o trabalho ele fica bem mais legal. Plágio, reprova, verdade, viu, gente? Olha o Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V só nas citações diretas, tá? Trabalho não, ok? E sempre você tem que citar a fonte de onde você tirou. Você não usa palavras do outro como suas, tá? E o TCC pode aumentar o nível de estresse e ansiedade, verdade pura, né? Tem hora que não sai nada, a gente fica aperreado mesmo, os professores têm que cobrar e cobram. Às vezes o telefone toca, o WhatsApp a gente não quer mais nem olhar, porque já é o orientador e a gente não fez nada, mas é assim mesmo, tá? Então, a segurança maior é um trabalho feito por você. Quando você está apresentando o trabalho que você fez, tá? Que você conhece, ninguém melhor conhece o seu trabalho do que você mesmo, tá, gente? Então, para finalizar, eu queria agradecer, tá? Qualquer dúvida, procure o bibliotecário, eu estou deixando aqui meu contato. Sigam a biblioteca, tá? A gente agora tem Instagram. A gente tem Instagram, a gente tem também o WhatsApp, certo? Nossa mais nova aquisição, vamos dizer assim, o Zap. E qualquer coisa nós estamos à disposição, certo? Não sei se foi a contento.
E aí, gente, deu para ver tudo direitinho? Como é que eu tiro esse bicho aqui? Deu para ver direitinho? Não falhou, não? Não sei. Não, deu tudo certo. É porque eu não, é assim, a gente não está vendo. Então, eu tenho que olhar os slides, eu tenho que ir preocupada com o tempo, porque é muita informação. Sim, verdade. E aí, eu preocupada com isso, eu digo, meu Deus, tomara que esteja tudo bem. Tomara que esteja tudo bem. Estamos Pronto, então, é isso, nesse momento. Foi muito certo. boa. Então, de fazer as considerações, né, o Leilson vai ver os questionamentos dos alunos. Tá. Então, José, primeiramente, obrigado, tá? A explanação foi muito boa, bem didática. Acredito que nossos alunos, né, conseguiram aí tirar suas dúvidas. Mas nós temos algumas dúvidas aqui, tá? Eu vou separar em dois... Leio de pergunta capciosa. Oi? Olha as perguntas capciosas. Ok. Até que algumas perguntas foram feitas, mas foram respondidas no final, né? Sua apresentação, então eu vou pular elas. Certo. Mas, por exemplo, perguntaram, eu vou fazer 3 perguntas e você responde, tá? Tá. Os resumos, eles podem ser feitos, você falou, né? Tem que ser feito em língua, no caso, a língua portuguesa e uma língua estrangeira. Aí Isso, aí teve aluno que perguntou, eu posso fazer em 2 línguas estrangeiras, por exemplo, português e posso fazer em inglês e espanhol? Pode, Né? pode. Pronto. Pode, não tem problema nenhum, tá? Certo. O outro aluno... Tem mais coisa para fazer, faz só dormir. Tô brincando, tá, gente? Certo. A outra pergunta é o seguinte, Oi. é sobre como referenciar as entrevistas, né? Você falou, o aluno perguntou qual é a norma que vai regulamentar isso, porque ele já vê em vários trabalhos, às vezes vem com negrito, às vezes vem com espaçamento, né? 4. E aí ele queria saber se tem uma norma que normatiza isso de fato. E qual seria É porque eu não coloquei o exemplo, mas eu vou disponibilizar tanto a norma, né, a 6023, eu vou passar para o professor Leilson, e esses slides, que eu acho que o pessoal também pode querer, esse material que a gente apresentou, né? Sim. E a norma 6023, que antes a gente não tinha na NBR, antes de 2018, a gente não tinha uma regra específica para entrevista, só que hoje se trabalha muito. Na graduação, talvez nem tanto, mas na pós-graduação se trabalha muito com entrevista, né? Com material coletado em loco. E aí teve essa necessidade de inclusão desse tipo de material. Geralmente, dados, né? Entrevistador, né? Entrevistador, que eu digo a pessoa que vai fazer a entrevista, a pessoa do entrevistado e o título o título da entrevista sobre climatologia, né? Uma especificação geral e a duração daquela entrevista. São os dados que geralmente a gente pega, tá? Certo. Mas eu posso incluir nos slides, se você me dá um tempinho, eu posso incluir mais exemplos também, para ficar bem mais visual, porque a norma ela é muito extensa, são 60. Ótimo, perfeito. Outra questão também que os alunos estão com dúvida, por exemplo, a gente tem muitos livros digitais, né? Os e-books, dentre outros. Só que eles não vêm com página. E aí o aluno está perguntando como fazer para colocar a página caso ele utilize uma referência direta. Se não tem página, não coloca, tá? Certo. Não coloca. Coloca só mesmo o suporte. Por exemplo, e-book, certo? Não precisa colocar paginação, já que não tem, né? Outra pergunta foi em relação à fonte, né? Geralmente utiliza-se o Arial ou o Times. Pode utilizar outra ou essa questão? Aí, essa questão é do autor junto com o orientador. Isso aí é muito a critério. Geralmente se usa o Arial tamanho 11 ou Times tamanho 12, né? Porque eles se equivalem, geralmente. Mas também, às vezes, se usa o Arial tamanho 12. Já o Arial tamanho 12, ele é um pouquinho maior. Se você for ver, ele sai um pouquinho maior, né? Aí, o trabalho rende mais um pouco, vamos dizer assim. Entendi. Mas, então, não está errado utilizar o... Não. Pode ser. Hoje eu já vi muitos. Hoje eu acho que estão usando até mais o Arial do que o Times. Eu acho, né? O pessoal prefere mais o Arial.
Aí o Arial fica a critério, tamanho 11 ou tamanho 12. E o Times, Tá. agora se for o Times, é tamanho 12, tá? Certo. E aí, sobre essa questão de citação, né, os nossos alunos também estão questionando bastante, que é a questão de citação direta, citação indireta, né, e citação de citação, que você até explicou já no decorrer do trabalho. E aí, é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, citação de citação, o famoso colocar o APUD, só em último caso, por exemplo, se eu pego um trabalho antigo, não tenho acesso a ele. Nesse caso, eu posso utilizar o APUD. Agora, tem aluno que às vezes pega um trabalho de 2010, né? E aí ele viu o de 2012, aí ele fica com preguiça de procurar o de 2010, então, nesse caso, não é recomendado. Eu esqueci de falar, o APUD, ele não é recomendado, é utilizado em último caso, e geralmente para materiais antigos que você não consegue encontrar, tá? Então, você só usa o APUD quando você esgota as formas de acesso ao documento original. Não conseguiu e você acha que aquela citação é importante, você utiliza. Mas o ideal é você sempre procurar o original, tá? Isso, muito bem. É isso que eu sempre falo também para meus alunos, mas é bom uma bibliotecária falando, né, que eles acreditam mais. Outra questão também, em relação aos trabalhos, é com relação ao que você falou, eles estão aqui na dúvida, só para você dar uma explicadinha um pouco melhor, a diferença entre a citação direta e a indireta, né, que eles estão pedindo aqui muito para você falar. Né? Aqui de novo, vi aqui. A direta e a indireta, não é isso? Citação direta. Primeiro que a citação direta, você transcreve igual você pegou, ou no livro, ou no capítulo do livro, que você pegou as mesmas palavras daquele autor e jogou dentro do seu trabalho. Citação direta, Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Obrigatório, paginação. Se você pegou, você tem como identificar qual foi a página do trabalho que você pegou aquela citação, certo? Citação indireta, você leu, vamos supor, você leu um trecho, pode ser 2 parágrafos, 3 parágrafos, e ali você fez uma transcrição, uma interpretação. Você fez uma interpretação daquilo que está contido naquela parte daquele trabalho. E você colocou no trabalho. Ali você não pode utilizar como citação direta, porque só é direta se for igual. Então, se você transcreveu com suas palavras, você interpretou, é uma citação indireta. E aí você não coloca a página, porque muitas vezes a citação indireta, eu pego, às vezes, de vários, eu não preciso pegar só de uma página, eu posso pegar várias páginas de um determinado documento, ler e interpretar em cima daquelas várias páginas. Então, citação indireta, uma interpretação. Citação direta, eu utilizo as mesmas palavras do autor. O pessoal tem muita dúvida, principalmente questão de recuo também, como é que fica dentro do texto. Lembrando que citação e referência é conversa, tá? Então, tudo que eu cito, eu referencio, tudo que está na referência tem que estar citado. Certo. Então, só para a gente finalizar, que os alunos têm muitas essas dúvidas, sobretudo na citação indireta, né? Às vezes eles leem os textos, aí depois eles copiam e a gente bota lá nas correções. Qual a referência que você pegou isso, né? E aí, não, professor, foi o que fiz. Eu disse, sim, eu sei, mas você reinterpretou, mas precisa colocar a fonte, né? Ou seja, o autor que você se baseou para escrever isso. E às vezes o aluno fica ainda batendo na tecla, a gente precisa ser um pouco mais rígido com ele até que ele entenda isso. Mas muito boa essa explicação sobre a diferença das duas. É lembrar que o TCC ele é um documento, o TCC da graduação, não precisa ser algo inédito, você não vai provar teoria nenhuma, o que vai contar muito as suas referências, geralmente a gente procura temas que tenha material, que às vezes você pega temas complicados, não pegue temas muito complicados, que ainda não tem muita coisa escrita, porque dificulta a sua produção. Então, o que vai valer muito é a questão do embasamento teórico. Você vai ser uma construção, é quase assim uma concha de retalhos que a gente vai pegando, claro, sempre dando aquela nossa interpretação, mas não se preocupe em provar nada, né? Às vezes tem essa preocupação, meu Deus, eu tenho que produzir alguma coisa, tem que ser inédito, aí eu não posso falar. Não se preocupe com isso, né? Acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa parte, essa questão, que a gente sempre fica muito preso. Eu sei fazer uma pergunta, né? Te cortei. Não, você já contemplou. Exato, eu sempre falo isso com os alunos também, né? O TCC não precisa você inventar, digamos, a roda, né? Você pode discorrer
determinado tema e você escrever bem feito, né? Se basear nas referências que já existem, escrever um referencial teórico, consequentemente escrever o seu trabalho. Não precisa inventar a roda, né? Porque é um TCC. Agora, se ele quiser continuar na pesquisa, né, no mestrado, doutorado, aí sim ele vai aprofundando, e a partir desse momento ele vai começar digamos... É uma preparação para Exatamente. outras fases de formação, para outras produções, para outros cursos, né? A gente tem que passar pelo sofrimento do TCC, faz parte. Com certeza. Tem uma aluna aqui perguntando aqui no chat se ela pode utilizar o TCC dela em um futuro para o mestrado. Então, vai depender do teu tema, né? Se ela quiser aprofundar o tema dela, né, para uma pesquisa de mestrado, Aí depende das linhas, qual mestrado que ela vai escolher. Será que aquele TCC ele vai se adequar a alguma linha de pesquisa, né? Qual orientador? Porque no mestrado a gente já também foca, né? Foca no orientador, foca numa linha de pesquisa. Se tu, por exemplo, tu vai escrever uma linha X e tu vai, eu quero essa linha e eu vou focar no orientador X. Você escreve por orientar, querer te orientar, né? Aceitar o seu trabalho. Então, vai depender muito, é bem relativo. Ótimo. Eu acho que pouco se utiliza, não sei, depende da área. Na minha área mesmo, muito pouco se utiliza. Geralmente, a gente acaba discorrendo sobre outros temas, mas pode também. Respondendo a Claudilene, né, já interrompendo aí, tá? E para a Bianca também, que inclusive colocou que ia fazer o mesmo questionamento, tá? Eu posso citar meu exemplo, né? Nós da geografia, a minha monografia foi um trabalho monográfico, aliás, bibliográfico, tá? Apenas de referência, de discussões sobre a questão do geossistema, abordagem integrada, e esse mesmo contexto eu levei para o mestrado. A diferença foi que foi aplicado, né? Foi escolhido uma área de estudo para estar aplicando aquela teoria que eu estava trabalhando lá na monografia. E seguiu aí também para o doutorado, usando o mesmo contexto da base teórica, mudando somente a área de pesquisa, que é o objeto, né? Que a gente vai estar trabalhando. Então, eu gostaria de agradecer a Josiede pela estar aqui conosco, pela sua disponibilidade hoje à noite, né? Todo mundo em casa, né? E eu pontuar, né, algumas questões que o professor Leilson até já levantou sobre a questão do trabalho final de curso, tá? A Josiede mostrou no início alguns elementos, né, pré-textuais do trabalho acadêmico, que, inclusive, nós utilizamos, tá, na estrutura do trabalho final de curso da Geografia SEAD. A capa, a contracapa e a folha de aprovação. Embora, né, o modelo que a gente utilize seja um artigo científico. Então, a estrutura das normas é a mesma, né? Porém, a forma que é pedido para o curso, tá? Quem organiza aí é o curso de geografia, tá bom? E foi falado também que alguns aspectos que os alunos trabalham bastante, né, na redação, que agora vão discutir na sua segunda tarefa, que a Josiede colocou, que é a questão das siglas, né, que quando citadas, a primeira vez deve vir com um extenso, né, no caso de TICs, né, como algumas redações estavam vindo. A Josiede falou um pouco também sobre a questão das citações diretas e indiretas. Esse contexto das normas, né, vocês já vão estar trabalhando agora na segunda tarefa com revisão de literatura. Vocês irão precisar, tá, fazer a leitura dos referenciais, foi mostrado aí os tipos de referência, cada referência tem uma forma, né, de referenciar também, seja artigos de revista científica, de livros impressos, de e-book, de material diferente, né, que a gente encontra na internet, que precisa colocar o navegador, a data do acesso. Então, é interessante que vocês
possam fazer leitura deste material com calma, como a Josiede colocou, é bastante extenso e a gente só aprende na prática, tá? Foi falado também da questão de alguns pontos, né, relacionados à questão de anexo, de apêndice, que na estrutura do nosso trabalho também eles podem ser inseridos, né, principalmente se um aluno for trabalhar com questionário, né? A gente está até prevendo a aplicação de questionários online, não, até essa forma, né, pode estar vindo aí como um apêndice, né, sendo que foi elaborado pelo autor no trabalho final. Bom, então são vários, né? São vários pontos, são vários questionamentos em relação a essas normas que a gente, né, novamente só vai aprender a partir da leitura, né, e na prática, né, como foi colocado, principalmente a questão dos recuos, como ela mesmo colocou, que é muito técnico, né? Você observa a norma e forma ali seu trabalho final, né? No caso, os alunos agora vão estar organizando o projeto de pesquisa deles, que vão, no próximo semestre, caminhar aí para o trabalho final de curso, tá? Então, as normas cabem tanto no projeto de pesquisa, principalmente lá na revisão de literatura que vocês irão estar organizando, e vão utilizar também, né, vai ficar live a salvo para vocês rever. A Josiede já se disponibilizou em aumentar os slides, né, colocando aí os exemplos dos questionários, como é que referenciam, né, esses questionários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar slides específicos de cada norma, vou separar para não ficar tudo junto. Então, tem só para referência, vai ter só para citação, só para trabalho acadêmico, só de artigo, para não ficar aquele bolo só, né? Uma coisa só. Então, vou trabalhar hoje as referências, eu vou pegar os slides de referência, vou olhar e vou fazer só as referências, vou organizar as citações, eu acho que dessa forma fica até mais didático. Ótimo, inclusive, eu acho que dica para os meninos, agora em junho, a gente está abrindo uma segunda rodada de mini cursos só sobre normas da ABNT. Então, cada curso trabalha uma norma específica, inclusive a gente vai trabalhar também a norma de projeto de pesquisa, tá? Que tem uma norma específica para projeto de pesquisa. E aí, para ficar atento, seguir a biblioteca nas redes sociais, tem o Instagram, tem o WhatsApp também. Então, segue lá, @bccb, tá? E aí vocês podem ficar se atualizando do que a biblioteca está produzindo. A gente, nesse período de quarentena, está produzindo muito mini curso, orientando, a gente sabe que está num período meio complicado, né? Esse período que a gente está isolado e tudo. Quem é da EAD já utiliza muito a tecnologia, né? Mas mesmo assim sente falta, porque existiam os encontros presenciais, né? E aquele olho no olho, estando ali conversando, faz tanta falta demais nesse momento. Então, mas, como a gente não pode, a tecnologia está aqui para ajudar, e se precisar, a biblioteca também está de portas abertas. Fique sempre atento, porque os minicursos são muito legais. E aí aborda esses temas, você pegando o minicurso só de referência, citações, dá para pegar muita coisa. Mas eu vou passar algumas coisas do chat, né? Material. E as normas também, tá? Vou passar tanto os slides como as normas. Vou só organizar, até o final da semana eu passo para o professor Leilson, e ele vê a forma que vai divulgar para os meninos, e vai compartilhar com a turma, tá bom? Ótimo, pô, muito obrigada, Leilson. Então, eu gostaria de agradecer, né, Josiede, sua participação. Agora, agradecer também a biblioteca da UFP, né, em nome do professor Rigoberto Veloso, que é o diretor, que quando eu entrei em contato, ele de imediato já se disponibilizou a nos ajudar, né? Disse, o que é que vocês precisam, e depois direcionou a Josiede para conduzir esse momento com a gente. Então, desde já agradeço também, em nome da biblioteca, em nome do professor Rigoberto, diretor, que essa interação é muito boa, né, entre a graduação e a biblioteca. Quer dizer, a gente vê lá muito distante, só pensa na biblioteca para pesquisar livros, né? A biblioteca ela pode oferecer muito mais, né? Então, eu agradeço bastante a sua participação. Os nossos alunos também, eu acho que foi bem esclarecedor essa explanação, né? Digamos, uma verdadeira aula, porque a BNT digamos, um trabalho acadêmico, ela é um bicho, né? Que geralmente a gente tem esse bicho e eu acho que ele foi identificado hoje,
né, que não é tão essa coisa tão assim monstruosa como se pensa, né? E no mais É porque é um período, a norma muitas vezes ela também não é clara. Então a gente é muito do visual, né? A gente é muito do ver, do como é feito. A gente referencia entrevista, mas como é isso, isso. Não, mas eu quero uma referência feita para eu visualizar. Então a gente é muito do visual. E muitas vezes a norma ela é muito técnica e ela não é clara também. E a gente tem essa dificuldade. Mas o que eu queria agradecer, né, o espaço, dizer que estamos à disposição, a biblioteca, e espero ter contribuído de alguma forma. Sei que é um momento para os meninos que estão na parte de produção, realmente aqui dar essa contribuição. Espero que o conhecimento ele tenha sido absorvido, pelo menos algumas informações que tenha dado para absorver alguma coisa, e é isso, tá? Estamos aqui, qualquer coisa. Pois obrigada a todos, boa noite. Acredito que ficou aí pelo menos um pontinho de dúvida. Se tiver essa dúvida, a ideia é exatamente essa: você ir pesquisar, procurar, tá? Se a informação que vocês, né, esperavam ficou aí balançando, então a pesquisa é isso, tá? É investigação, é ir atrás, entendeu? Então a gente trouxe aqui um direcionamento que vocês devem, tá, a partir de agora, ir buscar e fazer da melhor forma possível. Ao final vocês estão aí sendo, né, acadêmicos, eles vão finalizar, serão futuros professores de geografia, tá? Iremos aí estar disponibilizando o material, tá, posteriormente. A gente vai avisar, tudo bem? Então, boa noite novamente, professor Leil, Josiede. Josiede. A gente se fala, viu, Leil? Com certeza, Josiede. Muito obrigado. Abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.